Olá, pessoal. Eu sou Valdemiro Peixoto, da loja Teosófica Paz Profunda. Estamos aqui hoje para ouvir um pouco o nosso colega estudioso de teosofia, Marcos R. Ferreira, com o tema O Paradoxo Humano. Em A Testemunha, um dos livros de Marcos R., ele pergunta a si mesmo: quem sou? De onde vim? Para onde vou? Quando investigo essas questões, perco-me numa especulação metafísica e me paraliso. No prefácio à testemunha, o advogado, procurador-geral e humanista Félix Sabino nos informa que a garimpagem do divino conduziu Marco Zeri à teosofia, sabedoria antiga, na ânsia de maior e garantida elevação espiritual. E Marco revira a lei do karma, tentando saber em que estação de ida e ida, ele terminará a busca de si mesmo. A busca de Marco Zeri seguramente nasce no fluxo ou jorro do invisível de mil faces, que marca tantos e muitos de uma geração como a nossa, tomados pela necessidade da busca. Isso, caros colegas, é um pouco do nosso colega Marco Zeri, que hoje nos presenteia com a sua reflexão, então, sobre o tema o paradoxo humano, para nos ajudar a jogar um pouco de luz em nossa caminhada, sempre em construção, né? Em direção ao grande mistério. Marco Zeri, para nos conduzir a esse grande mistério, a palavra é sua. Boa tarde a todos. O tema de hoje é sobre o paradoxo humano. A bibliografia que utilizei é a seguinte: Tradição Sabedoria, Ricardo Lineman e Pedro de Oliveira. A Doutrina Secreta, de Helena Blavatsky. Pedagogia Iniciática, Roberto Crema. Sonhos, Memórias, Reflexões, Carl Gustav Jung. A Unidade Transcendente das Religiões, Fritjof Schwom. E Fernando Pessoa, no seu Alberto Caeiro. Texto seleto de Helena Blavatsky. Podemos dizer que um paradoxo é uma afirmação ou situação que parece desafiar ou contradizer a lógica e as expectativas, mas que pode conter uma verdade mais profunda ou complexa. Nele, dois sentidos se fundem numa mesma ideia, criando um efeito de contradição. Por esse motivo, segundo Hubert Brevis, astrofísico canadense, o homem é a mais insana das espécies. Adora um Deus invisível e mata a natureza visível, sem perceber que a natureza que ele mata é o Deus invisível que adora. No século XX, o século das luzes, o homem inventou a penicilina, descobriu vacinas, pisou na Lua, conseguiu dividir um átomo e o que fez? 2 bombas atômicas, matou mais de 200 milhões de pessoas em Nagasaki e Hiroshima, mais as 2 grandes guerras e outras como Coreia, Vietnã, Camboja, Nicarágua, Iraque e etc. No primeiro quarto do século XXI, a humanidade continua se digladiando por poder. Palestina, Ucrânia, Sudão, Congo e etc. E cada vez mais distraída por sensações passageiras das mídias. Quando digo que somos distraídos pelas mídias, é preciso reconhecer o papel delas, pois acredito que é aí
que moram os grandes abismos. É através delas que nos tornamos alienados. Somos escravizados e incutem em nossas cabeças a separatividade, o perigo das diferenças de raças, o perigo das religiões, o perigo dos partidos políticos, das crenças e até o perigo e as paixões suscitadas pelos esportes. Essa mídia, reforçada pelas redes sociais, o celular, a inteligência artificial e a ressonância magnética, aumentou o poder dos que controlam e manipulam a humanidade. Podemos dizer que a contradição é uma condição ontológica do ser humano e que nos é incentivada através da educação e o meio ambiente. Separatividade, desejo de poder, apego à matéria. Na verdade, somos uma só alma, tu e eu. Nos mostramos e nos escondemos, tu em mim, eu em ti. Eis aqui o sentido profundo de minha relação contigo, porque não existe entre tu e eu nem tu. Rumi. No livro A Voz do Silêncio, Blavatsky nos fala da heresia da separatividade, isto é, acreditar que estamos desconectados uns dos outros e da natureza. Essa visão gera competição, violência e egoísmo, sendo a raiz de todos os males. A obra defende a interconexão de todos os seres e a transição da consciência do particular para a compreensão do todo, eliminando o egoísmo, a ilusão da separatividade. O ser humano é um mosaico de experiências, sentimentos e possibilidades que coexistem. Podemos dizer que vivemos em contradição, mas isso é o que nos torna tão únicos. Sou a contradição humana, escondendo a dor por trás de um sorriso. Essa é a verdade. Ser humano é conviver com essas contradições, mas sem perder a consciência de quem somos. Aceitar essa complexidade que não só nos liberta, mas também nos torna mais capazes de entender e acolher os outros, além de proporcionar uma visão integradora da subjetividade, unidade da vida, segundo a teosofia, reforçando que não somos definidos por um único aspecto ou momento. Alguns exemplos da nossa complexidade: podemos ser uma pessoa focada e, ao mesmo tempo, nos sentir perdidos. Podemos dar gargalhadas, mas, na verdade, sentirmos-nos deprimidos. Podemos ser corajosos e, ao mesmo tempo, sentir medo, ser sociáveis e gostar de ficar sozinhos, ser competentes e cometer erros, ser introvertidos e ter muitas amizades. A sabedoria divina foi cunhada com o nome de teosofia. Theos igual a Deus, Sofia igual sabedoria. Por Amônio de Sacas, um homem humilde, um estivador, um sábio que viveu em Alexandria no 3º século da nossa era. Entre seus discípulos, Plotino foi um dos mais conhecidos. Mas essa sabedoria, ou teosofia, já existia há mais de 10.000 anos, na época dos Upanishads, a interpretação oculta dos Vedas, assim como no Egito, no Tibete, na Grécia, na América, nas diversas tradições milenares de cada povo. Vemos também no cristianismo, Jesus estudou com os essênios, com os padres do deserto.
No século XIX, o mundo mergulhado no materialismo, dois mestres de sabedoria da hierarquia oculta decidem ajudar a humanidade. Se diz que procuram por quase 100 anos a pessoa que poderia realizar este trabalho hercúleo, e eles a encontraram. E foi Helena Petrovna Blavatsky, a eleita, e ela aceitou o trabalho, que exerceu com muita competência, com muito amor, com muita dedicação toda a sua vida. Passou por árduo e longo treinamento na Índia e no Tibete, e, finalmente, ela recebe a ordem de fundar a Sociedade Teosófica, que acontece em 17 de 11 de novembro de 1875, em Nova York, há 150 anos. Objetivos da Sociedade Teosófica: formar o núcleo da fraternidade universal da humanidade, sem distinção de raça, credo, sexo, casta ou cor. Promover o estudo comparado das religiões, filosofias e ciências. Investigar as leis não explicadas da natureza e os poderes psíquicos do homem. O mestre Kuthumi nos diz: a causa pela qual vivo é a erradicação das trevas, a batalha da luz contra a sombra. À senhora Blavatsky foram revelados conhecimentos de antigas tradições e foi autorizada a transmitir ao mundo ocidental, no intuito de provocar a abertura de consciência da humanidade sobre a unidade da vida. E ela trouxe conceitos como karma, reencarnação, chakras, planos de existência, evolução e etc. Esses conhecimentos vieram para o homem entender as leis universais que regem o universo e conhecer melhor a si mesmo, sua essência divina e as contradições da sua personalidade. A teosofia, assim como outras tradições, ensina que todo ser humano possui 7, 3 deles eternos: Atman, o espírito, a nossa vontade, Budi, nossa intuição, o amor em nós, e Manas, o corpo mental abstrato, nossa tríade divina, que pode ser sentida no coração. E os outros 4 corpos são o nosso quaternário, correspondem à nossa personalidade, sendo o mental inferior, astral, etérico e o corpo físico. Podemos dizer que a tríade é a nossa parte mortal e o quadrado ou quaternário é a parte mortal. Aqui está um desenho para vocês terem uma ideia desses 7 corpos e a nossa formação, né? pelos quais somos formados. Os 4 corpos inferiores, a nossa personalidade, durante milênios foi evoluindo numa espécie de Babel, ora buscando na magia e no psiquismo, ora buscando nas paixões e toda sorte de sensação e experimentação. O ser foi se esquecendo e afastando da nossa essência, do triângulo divino, e fomos nos escondendo cada vez mais de nós próprios. Como nos ensina Murilo Nunes de Azevedo, ex-presidente da Sociedade Teosófica, no seu livro A Construção Humana. Diz Murilo: é muito fácil amar uma mulher de belo físico, a criança saudável, um pôr do sol,
e um Deus todo-poderoso que nos protege. Mas será que amor é só isso? Amor é tudo. Amar as cinzas, o papel sujo, o homem mal cheiroso, o mendigo na sarjeta, com a perna em chagas, o cão leproso, e etc. Tudo que é desprezado, posto de lado. Amar é isto, e muito mais ainda. Beleza essa definição de Murilo. O mundo moderno quer que vivamos distraídos, mergulhados em preocupações pequenas e insatisfações passageiras, sempre divididos, incentivando nossas próprias contradições. Importante lembrar que podemos simplesmente existir, passar os dias no piloto automático, cumprir obrigações e esperar que o tempo faça o resto. Mas, na verdade, o que faz toda a diferença é saber para que vivemos. Um homem sem propósito não é mais do que uma folha ao vento, arrastado sem direção. Acredito que vocês talvez já tenham se perguntado por que sentem um vazio, mesmo tendo o que precisam. O problema não é a falta de movimento, mas a falta de sentido. Trabalhar, pagar contas, criar filhos, manter um casamento, tudo isso pode ser um fardo, ou pode ser a nossa missão. A diferença está na forma como enxergamos e assumimos cada pessoa, cada passo. Mas a verdadeira força vem da clareza sobre o que estamos fazendo aqui. O paradoxo humano é a coexistência inseparável de contradições lógicas, morais e existenciais. Sua complexidade envolve a dualidade como vida-morte, sanidade e insanidade, e a necessidade e liberdade versus a segurança do conformismo. O homem, como ser finito, busca o infinito. Somos capazes de grande racionalidade e irracionalidade simultâneas. Vejamos alguns aspectos do paradoxo humano. Finitude e transcendência. Somos seres conscientes da própria mortalidade, animais finitos, mas capazes de criar significados na arte e conceitos eternos. Razão e emoção. O ser humano opera entre a lógica racional e impulsos emocionais, muitas vezes agindo contra seus próprios interesses. Grandeza e miséria. Filosoficamente, o homem é visto como sublime em sua capacidade intelectual, porém miserável em sua fragilidade física e moral. Escolha a busca por liberdade e controle através de muitas opções que frequentemente resultam em ansiedade, fadiga mental e menor satisfação. Conformismo, a necessidade de se integrar ao grupo, ser aceito, funciona paradoxalmente como um mecanismo de defesa e adaptação que impulsiona a evolução social e a resiliência. Pode parecer absurdo o esforço humano para encontrar propósito em um universo que parece indiferente ou vazio. Só parece. Por esse motivo, a integração desses opostos e a aceitação de que a contradição faz parte da vida é considerada uma forma de compreensão profunda da experiência humana. Penso que o homem é um ser torturado pelo seu ego pequeno, com centenas de vozes internas, ditando comportamentos, os mais absurdos, no meio de uma capacidade inventiva extraordinária. Diz Machado de Assis: que queres tu? É a eterna contradição humana.
O homem ainda não conseguiu se unificar interiormente, descobrir e deixar o amor do seu coração, a sua mônada divina, fluir e aceitar que somos um. É como se a angústia e o aprisionamento da sua alma não encontrassem a paz, a coerência da unidade, a transformação plena da sua vida. Diz no livro do Desassossego, Fernando Pessoa, magistralmente: toda a vida é um sonho. Ninguém sabe o que faz, ninguém sabe o que quer, ninguém sabe o que sabe. Dormimos a vida, eternas crianças do destino. Mas eu diria que o homem, embora se enclausure e não perceba o seu eu imanente, seu self verdadeiro dentro de si, através dos seus pensamentos e atos, ele recebe dessa força maior o tempo todo, à vontade, seu Atman agindo, para que o encontro com si mesmo se dê dentro dele. Mas primeiro ele precisa acreditar no divino, que o habita, e descobrir esse self, esse eu verdadeiro dentro dele. Qual é o sentido da vida? Para que nasci? Em algum momento das nossas vidas, essas perguntas surgem. Podemos dizer que é o início da revolução da nossa consciência, um redirecionamento da vida. Pois, como sabemos, enquanto focamos nossos esforços, recursos e habilidades para atender apenas às necessidades básicas de sobrevivência, como ganhar dinheiro, adquirir poder, fama ou agradar à sociedade, estamos simplesmente realizando o propósito externo, o propósito do ego. Até certo estágio da jornada, é isso que nos motiva. Mas chega um momento em que essa motivação se esgota, porque o propósito do ego não tem conexão com o propósito da alma. Ao longo da história, o homem tenta descobrir essa falha no seu DNA e como saná-la através das religiões e filosofias, como pílula milagrosa que trará serenidade e alegria. Cada povo tem seus arquétipos, suas tradições e suas doutrinas religiosas. Cada um se diz dono da verdade. Mas que verdade? Até pouco tempo atrás, a ciência acreditava que era o DNA o responsável pelas nossas doenças. Com a vinda da epigenética, com Bruce Lipton, da neuroplasticidade, os estudos da doutora Candace Part, na Universidade Johns Hopkins, descobriu-se que são as nossas emoções que criam toda essa genética doentia. Isto é, nós mesmos com nossas contradições. Apenas 3% do genoma é o responsável pelas enfermidades, o que desmistificou o projeto Genoma. Blavatsky comentava que a ciência seria nossa melhor aliada. Parece-me que ela já vislumbrava, antevia a revolução que iria tomar conta da humanidade a partir do século XX. E foi o que aconteceu. A teosofia nos dá acesso à história verdadeira e nos faz sentir o pertencimento na formação do universo, das raças, dos tipos de temperamento, funcionamento de seus diversos corpos, nossos centros vitais, nossos chakras, o ciclo de vida e morte, a lei do karma e a reencarnação, e muito mais. Através das várias tradições que abarca, dá pistas e caminhos sobre a senda que um homem pode e deve trilhar. Mas isso é mapa. O território é ele mesmo, com o seu estado de espiritualidade e desejo firme de se aprimorar. Através do estudo de religiões comparadas, a teosofia nos ensina que todos esses caminhos vão permitindo e fortalecendo a vontade humana a avançar dentro das práticas sugeridas e assim encontrar aquela que nos faz melhores.
Aí estão alguns símbolos de algumas tradições para vocês se familiarizarem. Cada tradição entende a escada de Jacó como um caminho de purificação. Todos os seres, ao dedicarem-se ao autoaperfeiçoamento, encontrarão nessa busca a tradição que mais lhe completa. Na teosofia, chamamos a escada de ouro. Quanto mais nosso olhar procura o tangível, o tocável, a energia condensada, mais essa materialidade possui o ser humano, que acaba ignorando as outras três partes intangíveis que nos habitam, mas não somos por elas ignorados. A vontade, o amor e a sabedoria mesclam-se e despertam-nos o desejo de uma metanoia, de uma transformação total. Como entender o despertar? Trata-se, na minha opinião, de um estado de percepção íntima da minha própria natureza, que conhece de forma profunda meu estado de miserabilidade, os descaminhos que me habitam, as forças contraditórias que se digladiam nas entranhas do pensamento. É aquela percepção que revela as brigas internas entre o que penso, sinto e faço. É muita contradição. Mas é também aquela alegria transpessoal que me inunda o ser por inteiro. De onde vem essa gnose ou conhecimento de que existe essa contradição, essa percepção que conduz a uma busca para burilar esses paradoxos e alcançar o equilíbrio emocional? Mitos e arquétipos em cada povo sugerem a divindade dentro de cada homem, se digladiando na dualidade da matéria. Esse aperfeiçoamento chega num ponto que é o que a psicologia moderna chama de transpessoal, a terra de ninguém dentro de cada um. Aí a graça, o nirvana, o êxtase tomam conta do indivíduo, despertando aquela sensação de unidade. Esse homem que sempre foi uno de alma tem a certeza agora de que é um barro divino, vindo das entranhas do seu pai e mãe, a androginia divina. Nessa experiência, o homem sente-se uno com todos os reinos e com todos os seus irmãos. Sua visão envolve o simbólico, o mítico, o poético, o transcendente, o milagroso. Sente a unidade da vida, o uno dentro de si. Esses estados que levam o ser humano a ajustar a conduta, a uma alegria interna sem precedentes, a uma vontade incansável de identificação com o sagrado. É uma condição pessoal. Cada homem ou mulher sente do seu jeito, atua do seu jeito. Não existem cartilhas e manuais de instrução para a espiritualidade. A pessoa é possuída por um conhecimento que extrapola o intelecto, ancorado no pensamento inferior. A união entre o observador e a coisa observada se faz presente. Newborn, o olho do observador provoca o colapso da função de onda. A física quântica estava descoberta. Uma visão do todo é descortinada e uma gnose dentro de si modifica e une as partes divididas. Ao aprofundar os estudos, lampejos interiores acontecem e se descobre que a espiritualidade significa metanoia. Sente-se possuído por estados de ser da maior significação. A alteração no relacionamento consigo mesmo e com os outros. De repente, sente-se livre da matrix que o aprisionou durante tanto tempo, tantos séculos, tantos milênios. De repente, afloram significados que comandam a vida e o mundo com um sentido novo, nunca antes sentido. A pessoa se dá conta da sua sombra, que projeta sobre o outro e o meio ambiente. O olhar sobre si
clarifica, percebe melhor, com uma nitidez nunca antes sentida da sua imperfeição. Uma força dentro do coração inicia um processo de aperfeiçoamento. A vontade de mudar se fortalece, atua com mais vigor no seu dia a dia. A culpa que sentimos por N motivos perde a intensidade e muitas se desvanecem. Explora novas terapias para ajudar a destravar os muitos obstáculos que emperram a sua abertura consciencial. Finalmente, percebe a sua natureza divina e inicia um processo de ajustamento entre a mania egóica e intelectiva de querer ser Deus no corpo, para que ele viva eternamente. À medida que avança nas conquistas interiores, percebe, às vezes, com decepção e angústia, ego idealizado, a impossibilidade de extinguir o seu lado de sombra, ou Satã, no dizer dos cabalistas. Tenta negar a sua natureza inferior, que caminha na matéria, lado a lado com a sua parte divina. Ao perceber a inutilidade de querer extirpar a sombra com uma máscara de santidade, começamos a trabalhar com mais persistência para integrar nossos opostos e entender melhor nossa personalidade. Aos poucos, com o estudo e compreensão dos ensinamentos teosóficos, adquirimos a noção do que são as formas pensamento, energias poderosas emitidas pelo nosso pensar, que afetam as emoções e atitudes no dia a dia. A intensidade da espiritualidade dependerá e muito do ajustamento desses dois corpos, astral e mental, que fazem parte da nossa natureza como matéria. A pessoa começa a se inteirar que é passageira de um bonde chamado desejo. Percebe suas racionalizações, culpas e projeções como fábrica de ilusões. Inicia um processo de desidentificação do corpo e, através dessa compreensão, começa a melhorar sua integração com a sombra, inserida como parte do processo divino da matéria. Tomamos consciência de que, ao aceitar a integração dos opostos da nossa natureza encarnada, iniciamos um processo de retomada no si mesmo. O sentimento de culpa, podemos dizer, inconsciente, diminui e esse novo estado clareia o sentido de provisoriedade. O agora torna-se mais precioso, focado no estar presente. Passamos a compreender a importância das nossas ações e a responsabilizar-nos por elas sem muita cobrança. Compreendemos que a transformação do outro e do meio ambiente começa a partir de nós próprios. Conseguimos, a partir dessas conquistas feitas com humildade, ir desapegando e nos despojando da capa egóica, para aos poucos vislumbrar o portal da unidade, a fonte maior e única do universo, e finalmente saborear a clara luz. A luz incriada agindo no nosso coração, denominada de diversas formas, iluminação, nirvana, estado místico, graça. Importante é não querer possuí-la. Isto é impossível. Orar muito para que esse poder amoroso ocupe o seu coração, embora esse seja um truque do ego, pois esse amor indistinto, incondicional, nunca saiu de nós mesmos. Por isso, lembramos que os homens não podem ser levados à luz à força, só podemos preparar seu intelecto. O dever do teósofo é como o do agricultor, abrir sulcos e semear da melhor maneira possível. Portanto, os mestres pedem, seja paciente, seja nosso útil colaborador. Podemos concluir que, de fato, o homem é paradoxal e contraditório, mas que essa dualidade faz parte de nossa evolução. Cabe a cada um de nós
estar atento através de uma autoobservação no nosso dia a dia, de todos os nossos atos, pensamentos e emoções, lembrando que estamos aqui para aprender e servir. Que as sementes teosóficas que lançamos sejam recebidas em solo fértil, frutifiquem e se espalhem. Namastê a todos. Muito obrigado.